Férias letivas, né? Não sei se vocês sabem, nós dois somos professores, então estamos aí de barriga pro alto. Eu só com metade da barriga pro alto, já que eu sou também administrativa TB, mas o ouvinte, se não trabalha em escola, deve estar de serviço. E para você poder aproveitar as férias enquanto trabalha, a gente vai continuar aqui o estudo que a gente fez aí uns anos para trás aí da filosofia das férias. Só que agora a gente vai enveredar mais por uma história das férias, para ser mais exato, uma pré-história das férias. O lazer, né, desde os tempos mais remotos, ele acabou desempenhando um papel muito importante para os seres humanos. Então, se você for ver as descobertas mais recentes arqueológicas, você vai ver que várias evidências apontam para o papel do lazer na estruturação daquela sociedade, daquela vida, que a gente chama às vezes de vida primitiva, né? Mas o lazer estava lá presente. Por exemplo, você tem as pinturas das cavernas de Lascaux, que são pinturas datadas de há mais de 17 mil anos atrás. E essas pinturas são importantes porque dentro dessas cavernas a gente encontra mais de 2.000 representações artísticas. E nessas representações artísticas a gente não encontra só um manual de como caçar ou algum códice moral, mas a gente encontra representações abstratas, figuras humanas, animais, todo tipo de coisa. Vários pesquisadores hoje em dia, né, como o Leroy Gourand, eles interpretam que essas pinturas elas são provas da grande capacidade intelectual e psicológica dos seres humanos, já, né, que já estava ali presente. Então, as pinturas elas não são só digamos assim, uma evidência de ócio ou uma coisa meio aleatória. Elas são evidências do gênio humano e da imaginação e capacidade de ação do ser humano. Alguns pesquisadores dizem que essas pinturas têm representações religiosas. O problema disso é que basicamente qualquer coisa que você não sabe a explicação, você pode dizer que é uma explicação religiosa, né? Já que o objeto da religião ele é supramaterial, você pode dizer que aquela pintura tem uma significância religiosa e você não precisa explicar por quê. Então não é uma explicação muito boa. O que a gente sabe com certeza, olhando essas cavernas, é que mais de 2.000 pinturas implicam que esses hominídeos aí pré-históricos não estavam focados em simplesmente sobreviver e em simplesmente atender suas necessidades básicas. Eles dedicavam um considerável tempo e uma considerável energia a construir algo que fosse apreciado coletivamente. E isso é bem relevante. E por que isso é relevante? Porque isso é uma evidência da perspectiva transcendente. Então a gente costuma acreditar que essas pessoas, essas organizações humanas primitivas, não tinham essa capacidade de pensar a transcendência, de um raciocínio mais sofisticado. Esse aí falando é o homem que vai poder finalmente distinguir o que é transcendente e transcendental no próximo episódio. Rodrigo R. de Carvalho, eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Então vamos nós, o que seria o lazer? O lazer é essa capacidade, digamos assim, né, do ser humano de transcender ali as atividades do dia a dia, as atividades focadas na sobrevivência e investir um tempo, investir uma energia em construções simbólicas e culturais que têm essa capacidade de transcender a própria vida do indivíduo, né? Então o indivíduo que produziu, ele não está pensando só em si mesmo, ele está pensando nessa capacidade de ecoar na eternidade, né, Pedro? O que nós fazemos, como é que é? Exato. O magnífico gladiador, o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Então, o que nós pintamos na caverna ecoa na eternidade, tanto é que estamos aí falando disso depois de mais de milhares de anos que aquilo foi pintado. Muito antes dos seres humanos surgirem, lá nos Homo habilis, a gente já tem evidências arqueológicas de que boa parte do nosso tempo, da nossa energia, é dedicada ao lazer. E com a introdução do fogo, né, do ser humano começar a manipular o fogo, teve uma grande transformação, porque mais tempo livre ficou sobrando ali para você fazer essas atividades espirituais, culturais, de lazer, tendo em vista que os seres humanos agora poderiam cozinhar os seus próprios alimentos, então ficou uma dieta mais nutritiva, a dinâmica e a eficiência do preparo se tornou muito maior. Então o fogo foi assim, um elemento divisor para isso. Esse tempo adicional que o Rodrigo destacou, ele permitiu o desenvolvimento de uma série de práticas não utilitaristas, como, por exemplo, adornos em instrumentos musicais. Para vocês terem noção, uma das evidências arqueológicas de um instrumento artificial criado por um hominídeo mais antigos que existe é uma flauta de osso. Então, acho que tem 50 mil anos da época dos Neandertais. E você imaginaria que seria só coisa tipo de caçar, né, de sobreviver.
mas é uma flauta para você tocar. Um outro elemento muito interessante que a gente pode observar são os funerais, né? Então, com o passar do tempo, os funerais foram se tornando cada vez mais sofisticados. Então, você tinha indumentária, você tinha procedimentos, você tinha instrumentos específicos para o preparo do morto ou para o preparo do cemitério ou de onde vai ficar esse morto. Então, vários elementos culturais e, digamos assim, técnicos foram sendo produzidos para lidar com a questão da morte. E isso mostra essa sofisticação acontecendo. Essas práticas sugerem que o lazer desenvolveu um nível simbólico e abstrato nos conceitos humanos que vai muito além da vida em sobrevivência, relacionado a coisas como, por exemplo, seu status dentro da sociedade, a sua espiritualidade. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, a gente consegue enxergar claramente que nos tempos primitivos havia, sim, tempo, espaço e energia sendo dedicado a atividades complexas. Alguns estudos foram feitos nos primatas modernos, né, que são aí nossos parentes mais próximos, digamos assim, e o que se percebeu, justamente para estabelecer esse paralelo, né, entre o ser humano primitivo e esses primatas que nós temos hoje. O que se percebeu? É que mesmo nos primatas você já tem elementos de lazer. Então, assim, os primatas, eles têm... As brincadeiras ocupam um tempo considerável ali na dinâmica do dia a dia dos primatas. Então, isso pode mostrar que eles desenvolvem atividades que não estão diretamente ligadas com a sobrevivência. Eu até lembrei aqui, Pedro, os bonobos, né, fazem uma surubinha para desestressar. Então, assim, teoricamente não é diretamente para, digamos assim, a perpetuação, né? Talvez seja só pela felicidade, né, de um sexozinho casual da suruba. Então, o que isso mostra pra gente? Isso mostra que, em vários momentos, tanto ferramentas como brincadeiras, como dinâmicas sociais, elas não estão ligadas diretamente à sobrevivência imediata do seu corpo físico, mas a um certo, digamos assim, uma certa saúde da sua mente, da sua psicologia, uma certa dinâmica que nós podemos relacionar com o lazer, né? Exatamente. Outro fator muito determinante no desenvolvimento humano é a linguagem. E diversos pesquisadores apontam que abrir espaço para atividades sociais, culturais, atividades de lazer, atividades complexas, pode ter permitido um maior desenvolvimento da linguagem. Cerimônias e rituais podem ter contribuído para o desenvolvimento de uma linguagem mais complexa, assim como adaptações cognitivas e fisiológicas. Além disso, a cooperação necessária para o desenvolvimento desse tipo de atividade pode ter fortalecido os laços sociais e aumentado a coesão dos grupos, o que é fundamental tanto para a sobrevivência quanto para o desenvolvimento da complexidade de uma determinada sociedade. Então, qual é o nosso ponto aqui? É em dizer que o lazer não era só um simples ócio, um simples tempo livre. O lazer era, na verdade, uma manifestação da complexidade da vida humana. Então, você vai ver que justamente essa complexidade que se desenvolveu nas ideias culturais e espirituais, dessas expressões culturais, a religião e a arte vai vir um pouco daí também, e é o que contribuiu para a evolução dos conceitos abstratos, fortaleceu os laços culturais, que possibilitou a capacidade humana, tanto racional, mesmo a racional, né, se desenvolver. Então a gente pode, olhando para essas evidências, ver que querer ir num pagode no sábado, comer uma feijoada e ouvir uma música boa, ou ficar jogando videogame em casa quando a luz acaba, não é uma invenção contemporânea, mas um desejo fundamental dos seres humanos que sempre teve presente e sempre manifestou um desenvolvimento da nossa capacidade de abstração e de dar sentido maior à nossa existência. Pedro Cortá, para você registrar aí os tipos de uso que você tem com seus artefatos religiosos ou não religiosos, para que no futuro os antropólogos, quando escavar a sua casa e achar você morto, abraçado com Frodo Bolseiro, o que você pode fazer para proteger essa sua história, esse seu negócio? E não só isso, né, Rodrigo, mas impedir o mau uso das minhas informações, né, deixar tudo registrado para ninguém usar indevidamente. Se eu quiser fazer isso, eu posso procurar Sabiá, registro de marcas, e usar o excelentíssimo cupom de desconto NPC10 quando eu entrar em contato com eles, para garantir um descontaço. Aí você delega na mão deles todo o registro das marcas, ir lá no cartório, pegar o carimbo, esse tipo de coisa insuportável, e eles fazem tudo para você. E ainda apoia, não precisa copiar. Maravilha.
O surgimento das primeiras comunidades agrícolas ali no período neolítico, ele marcou uma grande transformação, né, em relação ao como os seres humanos lidavam com o tempo e com o lazer. A transição de caçadores-coletores para agricultores sedentários gerou o que a gente chama de excedente de produção. E usando esse excedente de produção, foi possível se desenvolver uma especialização dos campos de trabalho, assim como a liberação do tempo para atividades culturais e recreativas. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que foi a partir desse processo aqui de sedentarismo que a gente passou a ter a figura do sacerdote, que é uma pessoa que o único trabalho é cultivar ali a religiosidade, pastorear ali a comunidade de fé. Antes, quando todo mundo era caçador e coletor, você só tem 2 trabalhos, né? Ou você caça ou você coleta. Se você não está fazendo nenhum dos 2, você provavelmente vai morrer ou vai ficar para trás, ou está fazendo outra coisa mais importante, como, por exemplo, gerando novos seres humanos. Então, uma dessas 2 coisas. Se vocês estão duvidando da gente, então dá uma olhadinha nas descobertas, né, que foram feitas ali na Turquia e na Escócia sobre o período neolítico, né? Lá foram descobertos vários instrumentos musicais, elementos de práticas de jogos, decoração de espaço doméstico. Tudo isso fundamentando essa tese de que o lazer ele não era uma coisa aleatória, mas uma coisa bem estruturada naquelas comunidades, né, primitivas. Lá nas Ilhas Orkney, na Escócia, a organização das habitações, as prateleiras que são encontradas nessas habitações e as áreas comuns para atividades indicam que esses momentos de lazer não eram um momento privado, como, por exemplo, eu deitado ali na minha cama, assistindo uma série da Netflix, série A Diplomata, mas um momento comunitário, que era compartilhado por todos ali do agrupamento. E essa revolução do Neolítico, né, ela vem também no seu bojo alimentada também pela domesticação de plantas e de animais, que foi um elemento assim, muito importante para isso que o Pedro chamou, né, do excedente. Antigamente você tinha que correr atrás do dia a dia, do arroz com feijão do dia. Agora você começava a produzir isso em larga escala, o suficiente para manter dias livres para você desempenhar outro tipo de atividade. Então, um elemento é esse, a domesticação de plantas e animais. E a outra evidência é o comércio, né? A gente já conseguiu perceber que havia várias trocas de cerâmica, trocas de elementos decorativos, trocas de metais preciosos entre essas comunidades. O que nos mostra, né, uma vida não só ali como um animal, né, que tem que sobreviver, mas um animal não só social, mas também econômico, à medida em que ele faz esse comércio. Eu adicionaria o seguinte também, Rodrigo, o fato de que vários desses objetos eles eram ornamentais, ou seja, eram cerâmicas decoradas, por exemplo, mostram que essas sociedades elas estavam preocupadas muito mais do que com a utilidade, com a beleza, com o nível estético, né, Rodrigo? Um negócio que você valoriza muito, e também com a criatividade, ou seja, não era simplesmente um pote, eu quero um pote. Engraçado como é que na contemporaneidade, né, a gente reverteu isso, a arquitetura, os objetos de uso, a gente quer só funcionalidade, ninguém mais quer beleza. Aí virou essa sociedade linda que a gente tem aí. Marcada só pelo o econômico, né? O que fica mais barato é o que a gente quer. E as pessoas se perguntam por que estamos todos doentes, né, Rodrigo? Exatamente, né? Ficou só no útil. Na chegada da Idade do Bronze, isso se tornou um novo patamar, porque as sociedades começaram a se hierarquizar, inclusive com essa questão do lazer. Esse excedente, né? Essas elites que tinham mais poder econômico poderiam despender mais tempo para essas atividades não, digamos assim, naturais e necessárias, né? Então, você vai ver que ela vai ser marcada por grandes banquetes, por jogos sofisticados, por artefatos luxuosos. Então, você vai ter toda uma dinâmica de, digamos assim, o que o Epicuro chamaria de prazeres não naturais e não necessários, ou naturais e não necessários, né? De excesso, marcado exatamente pelo excesso, seja do excesso de alimento, seja do excesso de vestimenta, seja do excesso de jogos ou de atividades desvinculadas da vida, digamos assim, prática ou necessária. Em contrapartida, a gente sabe que os trabalhadores são os trabalhadores desde a pré-história. Então, muitas pessoas das classes mais baixas nesse período tinham seu tempo controlado pelas elites. Então, eles eram obrigados a participar de grandes projetos que, apesar dessa exploração, eram projetos que não estavam ligados à sobrevivência, porque eram grandes projetos funerários ou grandes monumentos religiosos. Então, eram, de certa forma, ligados a esse outro nível simbólico aí e transcendente. Um exemplo disso é o Stonehenge,
Para quem não sabe o que é o Stonehenge, é um círculo de pedras que tem ali na Inglaterra. Como você pode imaginar, para você carregar aquelas pedras todas de uma pedreira até aquele lugar e empilhar elas ali da forma que você quer, exige um nível de recurso humano, de tempo, de alimentação desses trabalhadores, eles estando ali obrigados ou não, que mostra para a gente que grandes nacos de recursos eram dedicados a atividades que não estavam de maneira nenhuma ligadas à sobrevivência e te diziam respeito a esse outro nível. Apesar disso aí que o Pedro falou ser verdade, né? Isso ser instrumentalizado pelas elites e as elites poderem gozar de mais tempo para as atividades do lazer, os trabalhadores, né, os pobres ou essa classe, digamos assim, menos favorecida, ela também gozava desse tipo de artifício, né, do lazer. Então ela também produzia seus instrumentos musicais, ela também criava seus jogos. Então a prática do lazer, na verdade, era uma prática universal. Apesar de sua intensidade, sua sofisticação, ter esse corte, digamos assim, de classe, né, para a gente colocar um pouquinho de Jones Manuel nesse vídeo. Esse tipo de construção que a gente está falando, que acontecia, por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito Antigo, ele também era importante dentro desse recorte de classe para não só posicionar a elite como a classe superior, porque toda a dinâmica de construção e de estabelecimento desses projetos implicava em você estruturar a sociedade ao redor dessa divisão de classes, mas também ele servia para você reforçar as normas sociais e a religiosidade e as características culturais de uma determinada sociedade. Então ele estava ali com essa função de amarrar tanto as diferenças das classes quanto a coesão social. E aí quando a gente avança ali para a era do bronze e do ferro, aí o bicho pega, parceiro. Porque aí isso vai se tornando cada vez mais sofisticado. Você vê surgir instrumentos musicais extremamente assim, sofisticados como lira e harpa. Você vê surgir jogos de tabuleiro com regras extremamente complexas. Você vê surgir os ourives, né? O pessoal que trabalhava com joias e objetos de adorno de maneira cada vez mais sofisticada, e o que faz com que a gente pense que os valores e as aspirações da sociedade foram se transformando em nível de abstração e complexidade ao mesmo tempo que as atividades de lazer também foram se desenvolvendo. Então, como a gente viu aqui nesse período, o lazer não é só uma pausa do trabalho, mas uma manifestação das mudanças culturais que estavam ocorrendo nas diferentes sociedades. Então, ali a gente vai ver uma expressão das diferentes classes dos seus indivíduos, assim como uma reafirmação das identidades sociais, o que foi fundamental para o desenvolvimento da complexidade nesses grupos. Se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo Não Precisa Copiar, você tem uma forma rápida, ligeira, imediata de apoio. Qual que é, Pedro Cortar? É só fazer um pix para nprecisacopiar@gmail.com em qualquer valor. Gostei dessa informação, gostei desse jeitinho deles dois. Toma aí 10 centavos, excelente. Assim, não sei se vale o recurso do Banco Central, né? O gasto energético deles, mas você pode fazer esse pix. Mas, se você já acompanha o Não Precisa Copiar há mais tempo e fala, olha, isso aqui merece um apoio estruturado, um apoio constante, um apoio para o Pedro e o Rodrigo poderem se organizar e falar, não, vai vir um dinheirinho todo mês para eu trocar meu microfone, para eu trocar minha câmera, para eu largar uma aula de extensão de geografia que eu peguei. O que você pode fazer, Pedro? Que horror, isso é um pesadelo, pegar uma aula de uma matéria que não é sua, que sofrimento. Você pode largar R$5 lá no seu cartão de crédito no Catarse, /N Precisa Copiar. Aí você larga lá R$5, esquece daquilo. Quando você vê, já era, já ganhamos nosso dinheirinho. Esse aí é o apoio sofista pragmático, que é o apoio assim de nos remunerar pelo nosso trabalho. Agora, tem um outro nível de apoio, que é para poucos, que é você colocar R$20 de investimento, quase o valor de uma hora-aula aí em algumas escolas aí da região. E nesses R$20 você estará fazendo um apoio romântico idealista, mostrando aí a sua paixão por esse projeto. E é isso aí, né? Acabou? Né? Acabou não, porque você ainda não mandou o Pix. Isso tem que mandar. O lazer nas culturas americanas pré-históricas apresenta uma rica tapeçaria de significados e símbolos, muitas vezes mal compreendidos ou distorcidos
pela historiografia ocidental. As civilizações maia, asteca e inca mostram esse holismo, digamos assim, das Américas, né? Então, os indivíduos americanos, eles eram profundamente integrados essa questão da religião, da política e da economia. Então, as suas atividades de diversão, elas estavam totalmente ligadas a valores comunitários, a sistema de crenças e a estruturas de poder. Os maias e os astecas, por exemplo, são famosamente conhecidos pelos seus jogos de bola, onde eles jogavam de ladinho em quadras de pedra. E aí, um observador contemporâneo olhando para isso pode achar que é o equivalente a se jogar basquete ou jogar futebol, mas não é o caso. Esses jogos eram extremamente importantes para essas culturas porque eles desempenhavam funções muito mais complexas dentro daquela sociedade. E que funções são essas? Os jogos, eles eram quase que como rituais, na verdade, eles tinham significados ritualísticos, né? Então, significados com isso religiosos profundos. Frequentemente, eles eram associados também a sacrifício, essa prática, né, muito comum nesse período, oferenda aos deuses. Então, você percebe que não existe uma separação entre o lazer e a religião nesse aspecto. É isso que eu chamei de holismo, né? As quadras, por exemplo, dos jogos, elas não eram arenas, né, como no Coliseu, né, que a gente viu em Roma. Elas eram espaços sagrados, né, de lazer e onde o elemento espiritual se materializava, se fazia presente, se fazia, digamos assim, concreto na vida das pessoas. Os incas, lá nos Andes, também tinham suas próprias práticas culturais de lazer que eram integradas à vida comum. Um exemplo disso é o uso da folha de coca. Esse estimulante era amplamente disseminado na sociedade e tinha funções cerimoniais, funções sociais e culturais de maneira geral. Quando a gente se debruça sobre questões arqueológicas ali da época colonial, as fontes espanholas apontavam que a folha de coca era um artifício usado apenas pelas elites. Mas as descobertas mais recentes arqueológicas mostram que isso não era digamos assim, um produto ou um artifício só das elites. O povo, em geral, usava isso e não usava apenas como lazer, mas isso tinha um forte significado simbólico de interpretação social e espiritual. Então, você mascava ali a folha de coca para seus sentidos e sua, digamos assim, sua razão ser amplificada, ficar potente o suficiente para você interagir socialmente e espiritualmente. As culturas norte-americanas também tinham práticas de lazer extremamente ricas que foram simplificadas ou distorcidas completamente pela narrativa colonial. Um exemplo disso é o uso de tabaco. Ele era muito usado em rituais com a função de conexão espiritual e conexão social, mas isso foi aí transformado num mero ato de fumar o cachimbo da paz, sabe? Um negócio sem complexidade. Jogos, danças e trabalhos manuais também faziam parte desse repertório de lazer comunitário dessas comunidades e que acabava sendo até uma resistência cultural à opressão colonial, né? Então, por isso que a historiografia, muitas das vezes, faz um mau juízo sobre essas práticas, tendo em vista que não eram práticas recorrentes na metrópole. Então, se só os colonizados que praticavam, devia ser algo primitivo e algo, de alguma maneira, ruim ou menos sofisticado. Mas o que a gente tem percebido cada vez mais descobertas, é que esse artesanato ritualístico, esses jogos, essas danças, elas tinham um valor, digamos assim, eles eram uma expressão cultural extremamente sofisticada, olhando a essa nova luz. A chegada dos colonizadores europeus, no entanto, alteraram profundamente esse cenário. Várias estruturas sociais nativas foram completamente destruídas e, com elas, várias práticas de lazer que estavam ligadas a elas. Assim como a imposição de valores sociais ocidentais alteraram profundamente o modo de vida dessas pessoas e desfizeram muitas tradições e práticas de lazer. O uso do álcool, por exemplo, né, Pedro, foi uma ferramenta terrível, né, introduzida pelos colonizadores e, assim, deliberadamente, né, o intuito foi esse mesmo, de destabilizar culturalmente aquele povo e, de alguma maneira, conseguir subjugar mais facilmente essa sociedade agora desestruturada. Né? A gente tem até um programa sobre isso, né, Rodrigo, que a gente fez com um historiador, que ele falava sobre o consumo de álcool aqui em Minas, nas comunidades autóctones. Então, quem quiser pode conferir lá. Apesar dessas formas de violência que a gente destacou, a gente vê a resiliência dessas culturas, especialmente no que diz respeito à preservação das suas práticas culturais e de lazer. Mesmo em meio à opressão generalizada e à destruição das suas estruturas sociais e da sua soberania, a gente vê o uso dessas práticas de lazer como ferramenta de preservação da identidade e resistência cultural. Então, qual que é o nosso ponto aqui?
é que o lazer nessas sociedades não é um mero intervalo, né, entre atividades, intervalo do trabalho, mas uma expressão coletiva, principalmente, né, com, digamos assim, permeada de valores profundos e de sofisticação, né, multifacetada, de complexidade social, política, espiritual e cultural dessas comunidades e desses povos. A gente vê aqui no modo como as formas de lazer foram tratadas uma marca do processo de colonização das Américas, revelando as dinâmicas de poder entre colonizadores e colonizados. No final do século XIX, ali, início do século XX, né, surge uma disciplina filosófica que quase que o Pedro foi para essa disciplina, virou antropólogo lá nas ciências sociais. E essa nova disciplina, a antropologia, ela surge, obviamente, né, nas universidades europeias. E qual é o seu intuito? É avaliar, entender, compreender essas culturas ditas como, entre aspas, né, primitivas. Então, eles querem entender como que essas culturas funcionam e esse interesse surge a partir da antropologia. Como esse surgimento dessas novas disciplinas estava ligado com a expansão colonial e com esses empreendimentos coloniais, isso significava que desde a sua concepção eles já estavam marcados por um certo preconceito que ditava uma suposta superioridade europeia sobre as demais culturas. Isso significa o quê? Que muitas vezes eles iam formar uma visão depreciativa ou, para os defensores do outro lado do espectro, romantizada dessas culturas, que não levavam em consideração os diferentes níveis de complexidade de cada uma delas. É daí também que vem a tese, né, que essas culturas elas mostrariam o que é o ser humano original, né, Pedro? Ou primário. Romantizada, exato. É isso aí que você está querendo dizer. E quem a gente pode botar nesse balaio? Os primeiros antropólogos ali, né, o Boas, o Durkheim, o Mauss, todos eles tentaram compreender essa essência da cultura humana e de que maneira que isso explica aquelas comunidades, né? E como que isso pode ser usado para fundamentar que essa ou aquela comunidade é superior a outra comunidade. Então, como que as culturas podem ser hierarquizadas? Como é que esses antropólogos simplificavam e ignoravam a complexidade das culturas não ocidentais? Um exemplo disso é como eles analisavam os jogos e o lazer. Então, eles, por exemplo, assumiam que as práticas de lazer elas tinham um caráter completamente irracional ou então só utilitário. E eles ignoravam o nível de agência, criatividade, simbolismo, que são fundamentais em qualquer prática do lazer, como a gente viu da pré-história até aqui. E quando que isso daí começou a mudar? Quando se desenvolveu a metodologia, a etnografia, né? Um abraço aí para nossa amiga Carol Mendonça e para a sua, digamos assim, mentora e nossa mentora também, Cristina Dias, que foi nossa professora de antropologia. E o que consiste essa etnografia? É você cair, né, numa cultura, ir lá, imergir nela, sem tentando pelo menos de alguma maneira, isso conecta com o nosso último episódio, né, dos vieses, né, Pedro? Tentando deixar os seus vieses de lado para analisar aquela cultura segundo os seus próprios critérios, valores, princípios e entender por que as coisas são, como elas se organizam de fato. Então, alguns autores foram especialmente importantes nisso, né, o Mead e o Geertz. Eles tentaram enfatizar essa importância de você observar as práticas culturais segundo os próprios critérios daquela cultura. Geertz, por exemplo, vai argumentar que o lazer está intrinsecamente ligado a tecidos simbólicos muito mais complexos. Então, isso tudo que a gente vem falando aqui sobre o Egito, Mesopotâmia, pré-história, é um pouco herança desse legado desses antropólogos aí como Geertz. Por quê? Eles vão destacar como atividades aparentemente triviais, como um jogo qualquer de um grupo, na verdade, em algum nível, refletem sistemas muito maiores de valores, regras, classes e etc. Mas não é só porque surgiu essa metodologia nova, né, que é a etnografia, que os vieses desapareceram, né? Então, é muito presente na análise europeia a forma como é menosprezado ou criticado os prazeres puxados para a questão de gênero, né, o lazer feminino. Então, como o lazer feminino tinha outros paradigmas de produtividade, de moralidade, você tinha um julgamento, justamente vinha a palavra-chave do primitivo, né, Pedro? Eles faziam isso porque eles eram primitivos, eles não eram racionais, eles não eram ocidentalizados, e por isso que eles agiam dessa maneira. Então, o surgimento do método não quer dizer que a antropologia ficou livre, né, desses vieses, desses julgamentos, digamos assim, tortos. A partir do século XX, teóricos como Lévi-Strauss vão procurar fundamentos universais nas diferentes culturas humanas
que pudessem ser utilizados nos estudos antropológicos. Embora essas teorias tenham ampliado a compreensão cultural sobre as diferentes sociedades, assim como a representatividade, eles também foram criticados por abstrair demais. Então, pegar as particularidades locais e abstrair tanto que elas perdem um pouco assim, do que as caracterizava originalmente. O lazer, portanto, vai ser fundamental nesse empreendimento porque ele vai servir como uma das âncoras que universaliza aí essa experiência social humana. Dentro das especificidades culturais e locais, o lazer é uma das formas que aparece em diversas culturas. Assim, os estudos antropológicos revelam que todas as sociedades humanas valorizam atividades que transcendem a necessidade de sobrevivência, como, por exemplo, jogos, narrativas, dança, música, e isso que a gente vem destacando aqui. O que não quer dizer também que isso foi livre, né, de todo tipo de corte de gênero, todo tipo de corte de classe, de opressão. Então, mesmo nas sociedades primitivas, você tinha, em muitas delas, essa questão do prazer, muitos dos prazeres serem, digamos assim, específicos para um gênero ou para uma classe social ou para aqueles que detinham o poder naquela sociedade. Então, isso vai estar presente nas sociedades primitivas, tanto quanto nas sociedades ditas como modernas, né, como a nossa sociedade. De um jeito ou de outro, a gente vê o lazer como um fundamento universal da existência humana, nas suas diversas e multifacetadas apresentações durante a história humana. E a gente viu também que essas culturas marginalizadas, esses grupos marginalizados, encontraram no lazer e no ócio uma forma de resistir socialmente e de preservar suas identidades. O que é bem interessante quando a gente vê a dinâmica maior aí econômica e social. Mas nós temos que deixar muito claro também, né, que o estudo do lazer, da pré-história do lazer, ele é muito complicado, porque você está lidando muitas vezes com sociedades extremamente oralizadas, né, culturas oralizadas, ou muito distantes, que se perdeu quase tudo. E os objetos que você encontra, muitas das vezes você tem que pressupor ou imaginar como ele poderia ser usado. Então, como esses objetos não vêm acompanhados de descrições, às vezes você pode enfrentar um viés ao analisar eles. Então, por exemplo, quando você vê um tabuleiro, quando você vê um instrumento musical, quando você vê uma cerâmica decorativa, você pode assumir que eles têm funções ritualísticas ou funções de lazer, mas não necessariamente é o caso. Pode ser que eles sejam usados num contexto social, num contexto econômico, e outros contextos múltiplos que a gente desconhece. Um exemplo prático disso, né, é um pente de osso de antílope que foi encontrado num sítio arqueológico. Então, no pente, você tinha cerdas muito próximas, né, e você tinha restos de piolho nesse pente. Então, fica meio que sugerido qual era o objetivo desse pente. Né? A gente pode dizer que era para isso, uma prática de higiene, né, de retirar os piolhos. Mas a gente não pode limitar essa leitura a isso, porque vai que isso era também um adorno, digamos assim, hierárquico, que só algum membro específico daquela sociedade poderia utilizá-lo. O fato de ter ali o piolho poderia ser só uma coincidência, né? Porque o pessoal tinha piolho na época. E não que o elemento principal do pente era o status social e não a utilidade dele. Então, isso só mostra um pouco da complexidade de você tirar conclusões sobre isso. A arqueologia moderna vai usar uma combinação de outros métodos para tentar diminuir o nível de subjetividade usada ao analisar e interpretar esses vestígios arqueológicos. Então, vão fazer análise química de resíduos, vão fazer datação de carbono dos objetos que forem encontrados, estudos comparativos de objetos similares encontrados na região, que estejam em contextos diferentes. Mas mesmo esses métodos não são infalíveis. As evidências limitadas e o contexto extremamente limitado que nós temos ao analisar um objeto podem sim levar a simplificações ou erros crassos. Quer ver um exemplo disso? Eu tenho aqui esse Frodo que eu ganhei num hambúrguer do Burger King, que estava tendo a promoção. Eu tenho aqui também um Ganesha e um Buda. Aí imagina que esse morro que tem aqui atrás da minha casa caia, eu morra, meu quarto seja completamente coberto por terra e eu fique aqui para sempre debaixo da terra. Aí daqui a milhares de anos, os arqueólogos começam a escavar lá em Paraíba e eles encontram essas 3 estátuas. Bom, vocês sabem que o Buda, né, esse Buda gordinho aqui, é coisa de turismo, mas é representação do Buda da religião budista. Esse deus aqui, eu espero que seja Ganesha, eu espero que eu não esteja cometendo um erro, ele é indiano, né? Mas eu não sou nem budista, nem hindu. Então esses dois aqui têm qual função na minha casa? Não é uma função religiosa.
Só que aí, depois de encontrar esses dois deuses, eles vão encontrar o Senhor Frodo. E aí eles vão falar, bom, as estátuas são função religiosa, função simbólica, e a gente sabe que aquelas ali estão aqui para ornar, e essa daqui estão aqui porque essa é a prateleira onde eu deixo meus livros de fantasia. Ó, o Senhor dos Anéis está aqui, fantasias aqui, diversas aqui. Ou seja, não é uma função simbólica, religiosa, nem nada. O que ia acontecer com esse arqueólogo do futuro? E olhar e ia falar, tudo isso daí tinha uma função ritualística para Pedro Cortá, para esse hominídeo de Além Paraíba. E essa palavra é a palavra-chave, né, que a gente tem que ficar atento, porque ritualístico é uma palavra que não diz nada, não revela nada exatamente, e você pode atribuir a qualquer objeto a palavra ritualístico. A grande questão é conseguir entender realmente o significado que tinha para aquela sociedade, para aquele indivíduo, né? Então, e o grande problema disso é que o lazer não é uma atividade que deixa muito vestígio. O Pedro acabou de dar esse exemplo, né? Qual é o vestígio para eu diferenciar o Senhor Frodo da Ganesha ou do Buda? Eu vou ter muita dificuldade de fazer essa diferenciação passados-se milhares de anos e sem vestígio escrito dessa sociedade, dessa organização social. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente está discutindo aqui. Quando você pega uma coisa como um jogo de tabuleiro, um instrumento musical, fica mais fácil ver, né, o caráter de lazer disso. Mas tem vários elementos e objetos que você não consegue capturar essa questão. A gente consegue perceber pela prevalência desses objetos que eles eram muito importantes e que essas práticas culturais e práticas de lazer eram parte fundamental da vida dessas pessoas. Mas esse vazio documental que a gente enfrenta ao analisar esses objetos, na verdade, pode até se converter num desvio documental. Por quê? Quando você pensa, por exemplo, nas sociedades americanas e nos vikings, quem são os escritores que vão escrever sobre esses povos? São os cristãos. São muitas vezes os povos que são antagonistas deles. Então, no caso dos vikings, eles eram o povo que estava sendo invadido, e no caso dos americanos, eram o povo que estava invadindo aqui nas Américas. Ou seja, todos os registros escritos que vão tentar descrever o uso desses objetos, vão tentar explicar para que eles servem, muitas vezes estão ali distorcidos por um viés religioso, cultural ou até geopolítico, né? Estou sendo atacado, estou atacando, então isso aqui é uma coisa esquisita aí que os caras usavam. Um elemento disso daí que o Pedro falou, né, é a quadra dos astecas. Então tem uma grande discussão sobre para que servia as quadras dos astecas. Era só um lugar de jogo mesmo, ou ela tinha um significado mais profundo? Então tem vários estudiosos que hoje em dia discutem que aquilo ali não era só um espaço de jogo, mas era um espaço também religioso e de celebrações comunitárias, mostrando essa integração entre a vida social, a vida política, a vida cultural e religiosa daquela comunidade. De qualquer maneira, a gente consegue perceber que os objetos de lazer aumentaram em quantidade e complexidade ao longo do tempo. Então isso indica que cada vez mais o lazer se tornou fundamental e importante no desenvolvimento dessas diferentes civilizações. E a gente viu que parte disso tem a ver com o fato de que ele é uma forma de reafirmar as identidades e de garantir a coesão social. Então a gente tinha lá uma flauta de osso lá dos neandertais com um buraquinho só, e aí já depois a gente vai ter uma harpa com várias cordas e o desenvolvimento cada vez mais de formas mais complexas de lazer. Sempre tomando cuidado, né, para não se apegar muito à função aparente do objeto, tendo em vista que esses objetos, para além de suas funções aparentes, eles também podem ser objetos simbólicos. E isso está muito bem, assim, digamos assim, documentado, né, na questões dos joias, das cerâmicas decorativas. Então, tudo isso serve como uma expressão artística, simbólica e espiritual, que vai ser difícil capturar mesmo pela antropologia, ou pela arqueologia, ou pela etnografia. Vai ter sempre um certo limite, né, para a gente conseguir, digamos assim, recuperar o significado simbólico daquele objeto naquela comunidade, com aqueles valores, com aquela religião, com aquela organização societária, com aquela organização política. Então, tudo isso está, digamos assim, mesclado para dar significado ao objeto. E assim, a gente falou do viés de falar que os objetos são rituais, né, religiosos, mas falar também que é um símbolo cultural pode ser o caso. Um exemplo disso é o dodecaedro romano. Ele é um objeto esquisitíssimo, mais de uma centena,
foi encontrado por arqueólogos ao longo dos anos por toda a Europa. Só que como ele é estranho, não tem uma aparência funcional, se supôs que ele seja ritualístico. Então, você pega uma caneca, mesmo que você não tenha o contexto cultural dela, você vê que tem uma asa para segurar, um buraco para você botar conteúdo. Não é o caso do decaedro romano. E aí, recentemente, um grupo de pesquisadores, trabalhando com a hipótese do tricô, percebeu que se você tivesse a intenção de fazer uma luva, para poder fazer o padrão intricado de amarrações para formar os dedos e tal, o dodecaedro teria uma função. Então, você vê um objeto estranho, sem o contexto você não sabe para que ele serve, mas dentro de um determinado contexto você consegue ver que ele não é simbólico, não é ritualístico, ele é útil, funcional. Então é um exemplo desse contra-viés também. E já que isso daqui é sobre férias, vamos fazer para vocês indicações de férias. Então, Pedro Cortá, primeira indicação de férias. Primeira indicação, vou indicar o livro Sapiens, do Yuval Harari, acho que é assim que fala. Olha, esse livro tem uns problemas filosóficos, né? O autor tem umas deficiências filosóficas. Então, por exemplo, ele sugere que o trigo domesticou os seres humanos. Então, ele claramente não entende o conceito de consciência, intencionalidade. Estava precisando estudar um bocado aí de filosofia. Fora isso, ele faz de maneira bem interessante, bem didática, bem cativante, uma exposição de uma história do desenvolvimento da humanidade que vem lá da pré-história até as sociedades mais modernas, mais contemporâneas, reúne vários fatos, várias descobertas recentes. É uma boa leitura, recomendo fortemente. Tendo consciência disso, que você precisa ver uns 40 vídeos do Não Precisa Copiar para estar com a mente no lugar certo e não sair por aí falando que o trigo domesticou o ser humano. Outra indicação fantástica aí, né? Mel Gibson. É Mel Gibson, não é, Pedro? Apocalipto, filmaço de 2006. É o Mel Gibson, o diretor? Na minha cabeça tá que é ele. É isso mesmo, né? Então, ele vai apresentar ali, né, a dinâmica de um maia escravizado. Um maia... Foi escravizado? Não foi escravizado. Ele foi escravizado pelos próprios maias? Não tem colonizador aqui não, né? Que é o maia com maia mesmo. Não, né? Veja só. Agora eu não lembro se é maias ou astecas. Eu fiquei confuso agora. Você me deixou confuso. Esses impérios aí, ambos, os maias e os astecas, eles eram impérios. Então, eles escravizavam vários povos nativos. Então, conta a história de um desses nativos que foi escravizado. Foi capturado, né? E tem que voltar para salvar sua esposa. Filme daqueles eletrizantes que você não consegue dar pausa para ir no banheiro. Você mija a perna abaixo para conseguir acabar de ver. O filme é todo falado na linguagem dos nativos, então você não entende muita coisa. É excelente, muito bom. Outra indicação primorosa é o jogo Civilization 6. Na verdade, qualquer Civilization, mas o 6 é o mais recente. Você escolhe uma civilização e você cultiva ele lá do início dos tempos até a contemporaneidade, vai desenvolvendo as suas estruturas culturais, as suas estruturas científicas, e agora nesse Civilization 6 ainda tem o elemento da mudança climática. Então, conforme você vai consumindo os recursos naturais, os climas vão mudando e as cidades podem ser inundadas e tal. É bem legal, você tem todo tipo de vitória, guerra científica, cultural. É uma parada bem diferente. Outra indicação, A Guerra do Fogo, famosíssimo filme ali de 81. É um filme que vai explorar, obviamente, né, pelo nome, a importância do fogo na sobrevivência humana e na interação social das comunidades pré-históricas, como elas foram se desenvolvendo a partir do uso do fogo. E uma última indicação é um livro do Bernard Cornwell, que é um cara que escreve ficção histórica. Então ele escreve um livro de ficção, uma narrativa ficcional num período histórico específico. Então ele escreveu sobre a Guerra dos 100 Anos, escreveu sobre a época arturiana, escreveu sobre as Crônicas Saxônicas, Rodrigo. Você já viu? Não. Do Utrecht. Conheço. É baseado no livro dele? É baseado em 14 livros dele. Caralho, entendeu? 14 livros. Aquela série, exatamente. Fantástico. Esse cara é super prolífico. E um dos livros que ele escreveu é um livro só, chama Stonehenge, que é uma ficção histórica contando a construção de Stonehenge. Então é eletrizante também, cheio de treta, é um Game of Thrones paleolítico. E a gente usou como referência nesse episódio o livro Construindo o Lazer, um debate histórico e filosófico do Carl Sprakin. Então, se você achou alguma coisa errada, é culpa dele.